Sabe aquela história de que montar um prato saudável é um bicho de 7 cabeças? E se existisse um truque visual, bem simples, para acertar todas as vezes? Pois é exatamente isso que vamos desvendar hoje. Vamos transformar a ciência da nutrição num guia prático para o nosso dia a dia. Ok, vamos começar com uma cena clássica. Pensa num restaurante por quilo, com aquela bancada enorme, cheia de opções. Parece um paraíso, né? Mas na maioria das vezes, a gente acaba meio que travando, sem saber por onde começar. Pois é, isso tem até nome. É o tal do paradoxo da escolha. Com fome, diante daquela variedade toda, a tendência é pegar o que aparece primeiro, que muitas vezes são as frituras, as massas ou até as sobremesas. Ou seja, a gente acaba errando antes mesmo de ver tudo que o buffet tem para oferecer. Mas e se houvesse um modelo mental, uma estrutura bem simples para trazer clareza para esse caos todo? A boa notícia é que existe e é incrivelmente fácil de usar. Então, aqui está o segredo para montar um prato equilibrado de um jeito rápido, bem intuitivo. Primeiro, trace uma linha imaginária bem no meio. Uma metade inteira vai ser dedicada aos vegetais. E aqui a dica é: pense em cores. Quanto mais colorido, melhor. A outra metade a gente divide de novo. E essa divisão nos leva para uma regra de ouro: 50, 25, 25. Metade do prato, 50%, é para verduras, legumes e até frutas. A outra metade a gente quebra em 25% de carboidratos de boa qualidade e 25% de proteínas magras. É um guia visual que garante o equilíbrio de nutrientes, não tem como errar. E o melhor desse modelo todo é a flexibilidade. A metade colorida pode ter saladas, legumes cozidos, o que for. Nos carboidratos entra o nosso clássico arroz com feijão, grãos, raízes. E na proteína, peixe, frango, ovos ou até leguminosas e castanhas. Aquele prato bem brasileiro de arroz, feijão, uma carne e salada já se encaixa perfeitamente aqui. Certo, mas espera aí. Frutas na seção de vegetais? Isso pode levantar uma dúvida bem comum, que gira em torno de uma palavrinha só: açúcar. Essa é uma das maiores confusões na área da nutrição. A associação é quase que automática, né? Fruta é doce, doce tem açúcar e açúcar engorda. Mas, será que é tão simples assim? Então, o ponto crucial é este. O problema não é a fruta. O contexto é tudo. O que realmente impacta nosso corpo é a quantidade excessiva e a forma como esse açúcar é consumido. E aqui a gente vê a diferença na prática. A fruta inteira vem com as fibras. As fibras funcionam como uma rede, sabe? Elas diminuem a velocidade com que o açúcar é absorvido. Já o açúcar refinado, ou um suco que não tem as fibras, é absorvido quase que de uma vez, causando o famoso pico de insulina. E esse pico de insulina é exatamente o que a gente deve evitar. Quando ele acontece com muita frequência, o nosso corpo fica sobrecarregado, especialmente o pâncreas, que é quem produz a insulina. Manter a insulina estável é uma das grandes chaves para ter mais saúde e longevidade. A estratégia para evitar isso é surpreendentemente simples. Primeiro, claro, reduzir açúcares e farinhas refinadas. E segundo, uma regra de ouro: nunca consumir o açúcar isoladamente. Se for comer algo doce, combina com uma fonte de fibra, uma gordura boa ou uma proteína. Isso ajuda a amortecer o impacto e desacelerar a absorção. Mas e na hora do treino? Essa lógica de evitar picos de açúcar ainda se aplica? Bom, vamos dar uma olhada. E isso leva a gente para uma pergunta bem interessante. Se essa absorção rápida de açúcar causa um pico de energia, existe algum momento em que isso pode ser bom? A resposta é sim! Naquela janela específica logo antes do exercício físico, nosso corpo precisa de combustível rápido, de fácil acesso. Nesse momento, essa energia que chega de uma vez pode ser usada imediatamente pelos músculos. E para a grande maioria das pessoas que se exercitam regularmente, a comida de verdade é mais do que suficiente. Antes de treinar, uma banana ou até um suco de fruta funciona muito bem. Depois, uma refeição completa, com ovos, por exemplo, repõe os nutrientes de forma muito mais eficiente. Isso reforça uma filosofia central: priorizar comida de verdade no lugar de produtos industrializados de suplementos. Vamos comparar. Uma refeição pós-treino com ovos, por exemplo, oferece aminoácidos com uma biodisponibilidade excelente, além de um monte de vitaminas e minerais. Já um shake de proteína, por outro lado, entrega nutrientes isolados e pode ser um gasto que, para a maioria, simplesmente não é necessário. A verdade é que quem não é atleta profissional com aquelas demandas altíssimas de energia e recuperação, raramente precisa de suplementação. Uma alimentação bem organizada já fornece tudo o que o corpo precisa para ganhar massa muscular e se recuperar bem. Essa ideia resume tudo.
A natureza já nos oferece soluções completas e muito eficientes. Confiar na comida de verdade é, no fim das contas, a estratégia mais inteligente e mais sustentável. E a reflexão final é esta. Não se trata de uma mudança radical, mas de pequenos acréscimos. Talvez uma cor a mais no prato, uma fruta no lanche. Fica a pergunta: qual pequena e poderosa mudança pode começar ainda hoje?